Por que o macaco matou o Bill? Por que as líderes de torcida estão torcendo? Quem é o Cavaleiro Pálido? Neste vídeo você entenderá o final, entenderá cada detalhe de um macaco e saberá qual é o final original do livro de um macaco. Vem comigo! Fala, Geeks! O significado escondido das líderes de torcida. Você já percebeu como os filmes de terror transformam a violência em algo quase divertido? Em muitas produções do gênero, o público não apenas aceita, mas celebra as mortes brutais na tela. E é exatamente essa ideia que Osgood Perkins parece ter explorado em O Macaco. Entre os elementos mais curiosos da trama estão as líderes de torcida. Mas qual o propósito delas na história? Ao que tudo indica, elas representam ninguém menos que nós, os espectadores do terror. Pense bem, clássicos como Premonição, Jogos Mortais e Terrifier nos acostumaram a esperar e até torcer por mortes criativas e impactantes. E as líderes de torcida de um macaco fazem exatamente isso. Elas não se assustam ou lamentam as tragédias que acontecem ao seu redor. Pelo contrário, elas vibram, comemoram e se divertem com o caos. Assim como boa parte do público ao assistir filmes do gênero. Enquanto outros personagens expressam medo e horror diante dos assassinatos, as líderes de torcida agem como se estivessem assistindo a um espetáculo. Essa metáfora brilhante pode ser a forma de Perkins de nos fazer refletir sobre nosso próprio papel como espectadores. O significado da morte. Você percebeu a presença da morte no final de um macaco? Esse detalhe pode ter passado despercebido, mas carrega um significado muito mais profundo do que parece. A figura da morte não está ali apenas para causar impacto visual. Ela faz uma referência direta ao livro do Apocalipse da Bíblia. Em Apocalipse 6:8, a morte é descrita como um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, anunciando o fim do mundo. E se pensarmos bem, é exatamente essa sensação que o macaco traz ao longo da história. A cada batida dos pratos, uma nova tragédia acontece, sem explicação lógica, apenas um rastro de destruição aleatória e imparável. Agora imagine estar no lugar de Hal. Aviões caindo, carrinhos de bebê pegando fogo, pranchas de surf se transformando em armas mortais. A cidade inteira mergulha no caos sem que ninguém entenda o porquê. Para qualquer um que testemunhasse esses eventos, parecia que o apocalipse estava realmente acontecendo. Então, no clímax do filme, a morte surge diante de Hal. Mas por quê? Essa aparição não é apenas simbólica. Ela reforça a ideia de que o macaco de brinquedo não é apenas um objeto possuído, mas um verdadeiro agente do caos, tão destrutivo e inevitável quanto a própria morte. Por que Hal acena para a morte? O final de Um Macaco entrega uma cena intrigante. Hal encara o Cavaleiro da Morte. Em vez de se desesperar, ele simplesmente acena com a cabeça. O espectro retribui o gesto e vai embora. Esse momento sutil, mas poderoso, diz muito sobre a jornada de Hal e sua transformação ao longo do filme. Desde criança, ele viveu atormentado pelo macaco de brinquedo, um símbolo do medo e da morte rondando sua vida. Mas ao chegar nesse ponto da história, Hal não reage mais com pavor. Pelo contrário, ele aceita a presença da morte e a deixa passar. Essa atitude representa sua evolução. Ele entende que a morte é inevitável. Mais do que isso, aprende a não deixar o medo controlar sua vida. Isso fica ainda mais claro na relação dele com sua família. Antes, Hal evitava se aproximar das pessoas que amava, com medo de que o macaco voltasse e causasse mais tragédias. Mas, no final do filme, vemos uma mudança. Ele se oferece para dançar com seu filho, Pete, e criando um momento especial que sua mãe costumava compartilhar com ele quando era criança. Esse gesto simples carrega um grande significado. Hal finalmente abraça seu papel como pai, algo que ele sempre evitou por conta do trauma. Porque Hal mantém o macaco e para onde ele está o levando? Ao invés de se livrar do macaco amaldiçoado, Hal decide mantê-lo consigo. Mas por quê? Simples. Ele já sabe do perigo que o brinquedo representa. Entende que deixá-lo por aí só colocaria mais pessoas em risco. Afinal, quantas vezes ele tentou se desfazer do macaco, apenas para vê-lo voltar como se tivesse vontade própria? Dessa vez,
ele toma uma decisão definitiva: manter o brinquedo sob controle para impedir que mais tragédias aconteçam. Com a ajuda de Pete, Hal provavelmente vai encontrar um jeito seguro de guardar o macaco. Talvez dentro de casa, trancado num lugar onde ninguém possa acessá-lo. Ou, quem sabe, procure uma casa maior, com um porão bem isolado, para garantir que o brinquedo fique fora do alcance de qualquer pessoa. Outra possibilidade é alugar um espaço de armazenamento secreto, criando uma espécie de prisão para o macaco. O importante é garantir que ele nunca mais caia nas mãos erradas. Por que o macaco mata Bill? Ao longo da história, vemos Bill obcecado em controlar o macaco, acreditando que pode manipulá-lo para seus próprios desejos. Ele quer que a criatura tire a vida de Hal, e para isso gira a chave várias vezes, rezando para que funcione. Mas quando suas preces não são atendidas, ele tenta forçar o macaco a agir, e é exatamente aqui que mora o erro fatal de Bill. O macaco não é apenas um objeto amaldiçoado, ele simboliza algo muito maior, a certeza da morte. Ele não pode ser controlado, e qualquer tentativa de manipular seu poder apenas resulta em mais tragédias. Enquanto Bill acredita que pode usá-lo a seu favor, o próprio macaco prova o contrário, dando sua última batida no símbolo e tirando a vida de Bill. Por que Bill quer matar Hal? A relação entre Bill e Hal está longe de ser fraterna. Desde a infância, os dois irmãos sempre tiveram uma conexão turbulenta, marcada por rivalidade e ressentimento. Mas o que levou Bill a querer matar Hal? Quando eram crianças, Bill costumava atormentar Hal, incentivando outros garotos a fazerem o mesmo. Mas a tensão entre eles atingiu outro nível quando o macaco entrou em cena. Certa vez, Bill girou a chave do brinquedo, desejando que seu irmão morresse. Mas o destino teve outros planos. Quem acabou morrendo foi sua mãe. Com o passar do tempo, Bill descobriu que, na verdade, Hal também girou a chave naquela noite, tornando-o, de certa forma, responsável pela morte da mãe. Essa revelação despertou um ódio profundo em Bill, que se tornou obcecado pelo macaco. Ele acreditava que, se conseguisse encontrar novamente, poderia usá-lo para se vingar de Hal. Enquanto Hal tentou seguir em frente, se distanciando do passado sombrio, Bill se deixou consumir pela obsessão e pelo desejo de vingança. O tempo passou, os irmãos perderam o contato, e o ressentimento de Bill só cresceu. Seu ódio era tão intenso que ele sequer fazia parte da família de Hal, ou de seu filho, Pete. Como o macaco matou a tia Ida? O macaco nos dá algumas pistas sobre o fim da tia Ida, mas deixa muitas perguntas sem resposta. Afinal, se Bill tinha a única chave, como o brinquedo voltou ativa para causar mais uma morte? O primeiro indício vem do som da música do macaco. É esse barulho estranho que acorda a tia Ida e a leva até o porão, onde sua morte acontece. O detalhe intrigante aqui é que, para o macaco funcionar, alguém teria que ter dado corda nele. Mas quem fez isso? Sabemos que o macaco parece ter uma vontade própria, como os personagens repetem ao longo do filme. Ele não aceita pedidos. E isso significa que, mesmo quando alguém gira a chave, não tem controle sobre quem será a próxima vítima. Mas será que o brinquedo poderia funcionar sem a chave? A cena inicial do filme mostra que o macaco pode, aparentemente, disparar chave sozinho, como aconteceu com o dono da loja de penhores. Isso levanta uma possibilidade assustadora. O brinquedo poderia estar operando por vontade própria, sem precisar da intervenção humana. Outro detalhe que nos deixa sem resposta é o enorme salto temporal entre 1999 e 2024. O que aconteceu com o macaco nesse período? Será que Hal ou Bill o danificaram antes de jogá-lo no poço? Ou alguém mais encontrou o brinquedo e teve acesso à chave? A verdade é que o filme mantém esse mistério sem uma explicação direta, deixando espaço para teorias. O que aconteceu com o pai de Bill e Hal? O macaco deixou uma pergunta no ar. O que aconteceu com o pai de Hal e Bill? A resposta pode ser mais assustadora do que parece. O Capitão Pete, Sir Byrne, aparece apenas na cena de abertura do filme. O macaco de brinquedo era um presente para seus filhos, mas ele já sabia que aquele objeto era perigoso. Quando Pete tenta destruí-lo com um maçarico, algo aterrorizante acontece. Seu rosto começa a derreter diante dos nossos olhos.
Depois disso, ele desaparece completamente. A mãe dos garotos o descreve como um pai que os abandonou. Mas, e se a verdade for outra? E se Pete fugiu para protegê-los? É possível que ele tenha acreditado que se afastar manteria seus filhos a salvo, assim como Hal mais tarde tentaria fazer com seu próprio filho, Pete Jr. O final de um macaco nos livros. No conto original, escrito por Stephen King, Hal e seu filho Pete jogam um macaco de brinquedo em um lago, dentro de uma bolsa cheia de pedras. Mas antes de afundar, o brinquedo bate seus símbolos uma última vez, matando centenas de peixes e quase levando Hal junto. No filme, porém, a história toma um rumo bem mais sombrio. Em vez de simplesmente se livrar do macaco, Hal acaba mergulhando ainda mais na maldição do brinquedo. O resultado é muito mais sangrento. Além disso, a adaptação fez várias outras mudanças. No conto, o macaco não tem banquetas. Hal não tem um irmão gêmeo. E Hal também tem 2 filhos, embora isso envolve Pete na tentativa de se livrar do brinquedo. Já no filme, a relação entre os irmãos Hal e Bill é essencial para a história. E a ideia de vingança ganha um peso muito maior do que no conto original. Outro detalhe importante, no conto, Hal tem amigos, e há uma cena que seu amigo Johnny sofre um acidente ao cair de uma casa na árvore. No filme, essa parte é completamente removida. Isso dá um tom mais solitário para a vida de Hal, intensifica seus traumas, tornando seu arco muito mais psicológico e pesado. Mas a mudança mais radical acontece no desfecho. Enquanto na história de King, o macaco causa destruição, mas de uma forma mais sutil, no filme ele se torna o verdadeiro agente do caos e da morte. Em vez de apenas matar peixes, como acontece no conto, ele é responsável por mortes brutais de várias pessoas, tornando o clímax da adaptação muito mais impactante e aterrorizante. Agora comenta, o que você achou de um macaco? Qual o seu final favorito, do filme ou livro? Comente e se inscreva no canal. Aqui você não perderá nenhum lançamento do gênero de terror que sair. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!